Você que está cuidando dos seus filhos e agora tem que cuidar também dos seus pais. E às vezes parece que não está dando tempo, parece que eu estou sempre cansado, sobrecarregado. Se liga no vídeo de hoje, pois você está fazendo parte da geração sanduíche. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vou falar um pouquinho sobre a geração sanduíche. Mas o que seria a geração sanduíche? É a geração que está meio que prensada entre duas gerações, tendo que cuidar não somente às vezes dos filhos pequenos e das crianças, mas também, devido à qualidade de vida e ao envelhecimento, tendo que cuidar também dos nossos pais idosos que precisam de algum suporte ou até mesmo nossos pais que precisam de alguma ajuda por algum problema de saúde. Essa geração, prensada entre essas duas situações, está sendo chamada de geração sanduíche. Mas antes de continuarmos o vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho e seguir nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Pelo menos desde o começo dos anos 80, com o aumento da qualidade de vida e o tempo da expectativa de vida aumentando cada vez mais, temos observado os fatores de envelhecimento fazerem parte do cuidado de muitos adultos em relação aos seus pais. E agora, 40 anos depois, é uma realidade em boa parte dos adultos. Muitos que ainda estão cuidando dos seus filhos pequenos acabam tendo que acumular funções para ajudar também seus pais pelas mais diversas situações. Não somente a questão da senilidade ou da idade e as dificuldades que isso pode ocorrer, mas também doenças que precisam de um pouco de cuidado mais intenso, como por exemplo as doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer, que têm começado em algumas pessoas cada vez mais precoce. Por isso que recebo no meu consultório com muita frequência pacientes com doenças com forte relação com o estresse, como por exemplo as labirintites e o zumbido. E muitas vezes o estresse não é nervoso. Se você pegar pela tradução, a palavra stress quer dizer em inglês sobrecarga, ou seja, ele está acumulando funções que além da questão dos filhos, do trabalho e até da vida familiar, eu tenho que assumir mais um novo papel. Deixamos de ser os filhos e passamos a ser cuidadores dos nossos próprios pais. E o grande problema nisso tudo é que todos esses cuidados demandam tempo, que já é meio apertado na nossa rotina do dia a dia. Além das exigências da nossa vida de trabalho, a nossa família começa a consumir um tempo maior. E o que acaba ficando para trás é o tempo de nosso autocuidado. Temos menos tempo para nos cuidar, para descansar e para nossas atividades de lazer, pois temos que nos distribuir entre as várias agendas que temos que cumprir durante toda a semana. E um dos primeiros sinais é a sensação de cansaço permanente. Eu começo a sentir que o dia não está rendendo, o meu sono começa a não ser suficiente para me descansar e aí começamos a errar em algumas funções. Começam a não conseguir ir bem no trabalho, começam a passar mal ou ter doenças. A labirintite com muita frequência, ela costuma aparecer em muitos adultos jovens que estão acumulando funções e na correria do dia a dia não tem uma qualidade. E aí a alimentação fica um pouco aquém do que deveria, como quando dá tempo e o que dá tempo, em busca de tentar ajudar a todo mundo. Só que às vezes nós humanos não conseguimos lidar de tudo isso sozinhos. Fora o próprio sentimento de culpa por não estar dando conta ou de ter a obrigação de estar dando tudo certo. Infelizmente, as coisas podem nem sempre dar certo e imprevistos podem acontecer. Só que com a nossa agenda extremamente apertada, a nossa tolerância ao erro fica cada vez menor e acabamos nos decepcionando ou explodindo em muitas situações em que as coisas não estão dando certo como deviam. E além disso, na questão dos nossos pais que estão sendo cuidados, muitas vezes doenças que não têm um prognóstico de melhora ou que nós observamos o declínio físico e mental deles nos deixa numa situação um pouco mais desamparados. E por isso que muitas vezes eu sinto a necessidade de também pedir um acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiátrico em alguns casos, para esse tipo de paciente. O cuidador às vezes também precisa ser cuidado. E além disso, o tratamento, as terapias e o suporte que nossos pais podem precisar podem consumir muito gasto financeiro. E a gente precisa às vezes trabalhar até um pouco mais para conseguir botar as contas em ordem. E a tendência é de termos cada vez mais adultos assumindo essa dupla função extra na família, tanto do cuidado dos pais como do cuidado dos filhos. Pois a tendência, pelo menos pelos últimos dados do IBGE, nós temos um envelhecimento cada vez maior da nossa população, com o aumento da expectativa de vida também, mas também a tendência de menos natalidade, ou seja,
temos mais idosos do que crianças na nossa sociedade. E o que fazer no meio de tudo isso? Bom, pensando no próprio conceito do estresse, que é a sobrecarga, precisamos criar medidas para tentar não sobrecarregar-nos nas nossas funções. E a primeira função seria delegar o que dá para ser delegado. Tente deixar seu pai ou sua mãe o mais independente possível, é claro, observando a segurança, vendo se não há riscos dele, por exemplo, se perderem ou de causar acidentes quando eles tentam ajudar. Mas o seu pai ou sua mãe ajudam a eles se sentirem mais úteis e pelo menos ajudar também a desacelerar o declínio, principalmente mental. E para os nossos filhos, que já são um pouco maiores, também dá um pouco mais de responsabilidade, ajudar nas atividades de casa, ficarem mais independentes, a gente não ter que cobrar tanto e também ajudar a deixar as coisas delas, os ambientes onde eles vivem, o quarto, a sala, mais organizado. E relatar para eles que é importante a ajuda deles, pois nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Não somos super-heróis, nós precisamos de ajuda e para os nossos filhos maiores, uma contribuição na questão de organização, nas tarefas domésticas é muito importante. E você que está cuidando dos outros, não se esqueça também de se cuidar. Avaliações médicas de check-up, manter atualizados seus exames, e também ter uma boa rotina de atividade física, tempo para descanso e também uma boa alimentação vão ajudar a pelo menos ter mais qualidade de vida. É claro, precisamos encontrar um tempo na sua agenda e não abrace mais coisas do que a gente consegue abraçar. E também não tente abraçar o mundo sozinho. Busque sempre alguma rede de apoio que vai te ajudar nessas funções. Os amigos, os familiares e também a equipe multidisciplinar que possa estar ajudando na saúde dos seus pais. Todas as terapias que estão sendo feitas, delegue aquilo que pode ser feito a cada um, para pelo menos você não acumular todas as funções ao mesmo tempo. Não tente resolver tudo isso sozinho. E também, nós médicos podemos te ajudar a não somente tratar doenças, mas também orientá-lo a achar um melhor caminho na sua rotina, para poder ter uma melhor qualidade de vida e também, para aqueles que tratam seus pais, darem o melhor prognóstico, metas e orientações sobre como passar por essa fase, inclusive como os cuidadores. Veja esse depoimento de alguém que concilia trabalho, filhos e pais para te ajudar a dar uma ideia de como fazer. Ser parte da geração sanduíche, eu brinco que tem as dores e as alegrias. As alegrias porque é sinal de que a gente tem os pais, os sogros mais tempo com a gente, compartilhando histórias, vivendo os momentos familiares. No meu caso, eles tiveram a possibilidade, estão tendo a possibilidade de verem a chegada da minha filha, que hoje tem 2 anos, de viverem essa questão de serem avós, de trazerem essa felicidade, esse momento tão único para a vida da minha filha. Muitas vezes eles são rede de apoio, acabam ajudando a gente nos cuidados, às vezes aquele dia que complica ali no trabalho, pegam a bebê na escola pra gente e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem as dores de perceber os nossos heróis envelhecendo, perdendo superpoderes, às vezes demandando um pouco mais da nossa atenção, no sentido de ajudar com evolução tecnológica, com acompanhamento médico, com tudo isso. E às vezes isso causa sim uma certa sobrecarga emocional, até por essa dor de perceber que o nosso super-herói já não tem mais tantos superpoderes, está envelhecendo, está enfraquecendo, e a gente perceber que às vezes a finitude vai se tornando mais palpável, mais próxima. Isso assusta um pouco. E eu acho que cada vez mais a gente vai perceber isso pela mudança que teve na nossa sociedade. A gente está se casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, vivendo mais tempo, então vai ser cada vez mais natural que a gente tenha pessoas aí cuidando dos filhos pequenos e dos pais que estão idosos, como hoje acaba muitas vezes acontecendo comigo. Meus pais, meus sogros ainda têm autonomia, mas principalmente os meus pais às vezes demandam um pouco mais hoje dessa parte de acompanhamento médico, de eu estar junto, ajudar a esclarecer dúvidas, tudo isso. Então existe sim essa preocupação com eles, ao mesmo tempo que tem a preocupação de uma criança de 2 anos, que tem a rotina, que precisa de atenção, cuidados, a questão médica, vacina, tudo isso para gerenciar. Então é muito importante ter rede de apoio, contar com um parceiro, no meu caso o esposo, que divide um pouquinho das coisas, que ajuda a pensar nas coisas, que participa realmente como pai
para que não haja sobrecarga, e a gente também precisa aprender a reservar alguns momentinhos, alguns tempinhos para falar assim: hoje eu preciso ficar quietinha, hoje eu preciso sair, hoje eu preciso descansar, para que a gente tenha energia de oferecer assistência para todas essas pessoas que a gente ama, porque às vezes ser o cuidador, ser a base de apoio é muito cansativo também, é desgastante. Então a gente precisa aprender a separar um tempo para si mesmo, pedir ajuda, né? Delegar, deixar com que o parceiro, que muitas vezes compartilha a vida com a gente, assuma o papel dele, porque às vezes a gente entra numa roda viva de cuidados, né? A questão dos cuidados invisíveis, e se esquece de pedir ajuda e de olhar para si mesmo. Acho que o grande desafio e a grande dor é aprender isso, pedir ajuda e olhar para si mesmo, porque não tem como fazer. Os pais vão continuar envelhecendo, os filhos vão continuar crescendo e a gente vai continuar aqui no meio. Então é tentar equilibrar essa relação de uma maneira mais saudável. E outro fator importante para aqueles que estão cuidando dos seus pais é manter os seus pais sempre no diálogo, ou seja, todas as decisões, tudo que vai ser discutido, é bom apresentar para os seus pais o que vai ser proposto, o que podemos fazer para melhorar, e também discutir não somente a questão da doença em si, mas as dificuldades que você mesmo está tendo, para a gente tentar ter pelo menos uma troca e eles também sentirem importantes em estarem ajudando, pois senão eles podem ficar com aquela sensação que estão só pesando ou só atrapalhando, o que acaba desanimando muito deles nesse processo de declínio por causa de doenças ou por causa da própria estado mental. E para os nossos filhos, tente trabalhar sempre a autonomia deles, pois pode precisar de algum momento deles precisarem ajudar, e quanto mais independentes, melhor eles vão lidar numa fase dessa. E outra opção que nós médicos podemos fazer para ajudar pessoas que estão nessa situação, já que muitos deles têm dificuldades de locomoção e até para deslocamento até os consultórios, a telemedicina vem ajudando muito para pelo menos ganharmos tempo e termos mais contato com esses pacientes que ficam dentro de casa. Assim, a telemedicina tende a ajudar não somente a ter mais contato com o profissional médico para orientação, não somente do idoso, mas também do cuidador, mas também não gastarmos nosso tempo que já está todo atribulado com a nossa agenda corrida. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, siga nosso canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E até mais!